falar justamente sobre as lagoas anaeróbicas propriamente ditas, tá? Então, na aula anterior, a gente falou sobre os tipos de lagoas e hoje a gente vai falar apenas sobre a lagoa anaeróbica, tá? Então, o que a gente tem? Algumas características dessas lagoas anaeróbicas, onde a gente tem a necessidade de condições estritamente anaeróbicas, e só lembrando para vocês que essa condição anaeróbica é justamente a ausência de oxigênio. Então, para a gente poder dizer que um ambiente ele é anaeróbico, significa que naquele ambiente a gente não tem oxigênio, tá? Então, para a gente não ter oxigênio, como no ecossistema, a lagoa vai funcionar como um ecossistema lacustre, e nestes ecossistemas lacustres a gente tem indivíduos produtores, ou seja, que produzem oxigênio, para esse oxigênio poder ser zero, né, a gente precisa ter um consumo de oxigênio superior à produção. Porque, pensem bem, se a gente produzir mais do que consumir, vai sobrar oxigênio. E assim a gente vai ter dessa forma uma quantidade de oxigênio excedente. E aí não chegaria na anaerobiose que é desejada nessa circunstância, certo? Então, neste caso, o consumo tem que ser superior à produção. São dimensionadas para receber uma carga orgânica elevada, ou seja, uma carga orgânica maior que as da lagoa facultativa, tá? Tanto é que, na grande maioria dos projetos em que estas são concebidas, essa lagoa ela vem antes da lagoa facultativa. Então, ela recebe aquela quantidade maior de esgoto bruto, tá? De efluente bruto, e aí, posteriormente, ela passa para uma lagoa facultativa. Tá? O seu efluente vai para uma lagoa facultativa. Ela requer também uma menor área de implantação, justamente porque essa é uma das características da lagoa facultativa. Ela necessita de uma área relativamente pequena em comparação com as outras lagoas, tá? E porque ela tem uma profundidade grande e a área superficial, a área na superfície deve ser pequena, tá? Outras características que a gente tem, a eficiência de remoção de DBO é da ordem de 60% a 70%, certo? Então, neste caso, se a quantidade de DBO que entra, ela é reduzida em 60% a 70%. É uma redução bastante significativa, tá? Então, aqui tem um esquema, ó, justamente desse tipo de lagoa, a quantidade de DBO que entra aqui, ó, vai ser 70% até maior do que a quantidade de DBO que vai sair, certo? E aqui ao fundo se forma uma camada de lodo, porque neste lodo aqui onde vão se concentrar uma série de bactérias que vão auxiliar no tratamento do efluente propriamente dito, tá? Cerca de 30% da matéria orgânica é convertida justamente em biogás, e está aqui esse biogás, tá? Principalmente dióxido de carbono, que é demonstrado por esta fórmula química aqui, CO2, e o gás metano, que é o CH4, tá? Que é um gás inflamável, inclusive são gases de efeito estufa, como vocês já viram em outras disciplinas anteriores, certo? Isso aqui, pessoal, vai formar uma camada superficial aqui, ó, uma camada de escuma, tá? Que, inclusive, ela é necessária e extremamente importante. Alguns micro-organismos anaeróbicos, eles crescem lentamente, tá? E justamente por causa desse crescimento lento, é que a temperatura é um fator extremamente importante de ser controlado e de ser administrado nestas lagoas, nas lagoas do tipo anaeróbica. Porque esse tipo de organismo, pessoal, eles têm um metabolismo, ou seja, o funcionamento deles é proporcional à temperatura em que eles se encontram, tá? Pode ser que eu aumentando a temperatura, eu aumente também o metabolismo desses organismos. E se eu aumento o metabolismo desses organismos, eles vão consumir mais matéria orgânica e assim vão tratar o efluente mais rapidamente. Logo, nas nossas regiões aqui, por exemplo, no Nordeste, onde a gente tem temperaturas relativamente altas, o nosso efluente é tratado mais rapidamente do que em regiões onde a gente tem temperaturas mais baixas, ok? E aí, ó, essa camada de escuma aí, como eu tinha mostrado para vocês, ela tem a sua importância, tá? Que importância é essa?
ela diminui o contato entre a massa líquida e a atmosfera, certo? Se vocês lembrarem de disciplinas anteriores, a gente tem trocas gasosas que acontecem entre a lâmina d'água e a atmosfera, tá? Então, essa camada de escuma, ela vai diminuir essa troca gasosa, que neste caso não é interessante. Um dos gases que é realizada a troca é justamente o oxigênio, e a gente não quer que o oxigênio tenha concentrações altas aqui na perdas de calor do líquido e minimiza a emissão de odor, tá? Vai também haver aqui, ó, trocas além de gases, vai também haver troca de temperatura, né, entre a atmosfera e a camada líquida aqui. E a gente não quer que aconteça trocas excessivas, tá? Porque, por exemplo, durante a noite a gente vai ter o resfriamento da atmosfera. Só que a gente quer que o líquido ele permaneça um pouco mais aquecido, para aqueles organismos que estejam lá dentro também continuarem um tanto quanto mais aquecidos. Promove a proliferação de insetos e apresenta um aspecto visual indesejável, pessoal. Isso aqui é uma característica dessa escuma, ela não é algo bonita de se ver, não é agradável aos olhos, entretanto, como eu já salientei para vocês, ela é necessária, tá? Outras características, elas geralmente são muito profundas, tá? Tendo aqui em torno de 3 a 5 metros de profundidade, é um dos critérios de dimensionamento, certo? Então, são lagoas bastante profundas, justamente para que o sol, quando for agir nessa lagoa, ele não chegue, a luz solar, na verdade, não chegue até as camadas mais profundas. E assim eu não tenha fotossíntese e não tenha tanta produção de oxigênio. E aí é justamente isso que diz o tópico seguinte: evita que o oxigênio produzido na porção superficial se dirija para as demais camadas. E aí, dessa forma, eu tenho na superfície uma região mais oxigenada, com a concentração de oxigênio maior, e no fundo, uma região com concentrações de oxigênio muito baixas, até mesmo chegando à ausência de oxigênio. E aí a imagem mostra justamente o que chamam de sistema australiano, pessoal, onde a gente tem uma lagoa anaeróbica seguida de uma lagoa facultativa. E olha como elas duas têm dimensões completamente diferentes. A lagoa anaeróbica, essas primeiras aqui, na verdade, tá um sistema em série, elas têm uma área bem menor. Entretanto, a profundidade delas é bem maior. Já as lagoas facultativas aqui, elas têm uma área maior, entretanto, a profundidade delas é menor, tá? Por características próprias que nós vamos ver futuramente. A influência de alguns fatores ambientais é bastante clara, tá? Principalmente na lagoa anaeróbica, por causa dos organismos que contém nela. Assim, alguns fatores como os ventos vão interferir significativamente, porque eles vão revolver essa camadazinha aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, o vento vai interferir nela. Se eu tiver muito vento, essa camada vai sendo revolvida e vai misturando com o restante do efluente, tá? Mas a temperatura, já mostrei para vocês, ela vai influenciar significativamente na taxa de metabolismo dos organismos ali presentes, tá? Das bactérias presentes no efluente. A insolação, né, obviamente, ela tem uma relação muito próxima com a temperatura, e a precipitação também influencia, justamente porque ela vai estar contribuindo com a quantidade de água que vai para a lagoa. Apesar de que, quando a gente vai construir esse tipo de lagoa, a gente faz uma barreira para drenagem, tá? A gente não tem contribuição de água da chuva para dentro da lagoa, apenas a que está caindo de fato diretamente da atmosfera. A gente não tem água de contribuição com o coeficiente de escoamento superficial, certo? E aí, quando que essas lagoas elas são necessárias? Tá? Quando que eu vou utilizar essas lagoas de estabilização da forma anaeróbica? Quando eu tiver materiais flutuantes, tá? Principalmente como óleos, graxas, gorduras, e esse material tem que ficar retido, tá, nessa lagoa. Então, são formas necessárias de se utilizar. E também quando eu tiver alguns materiais que podem ser tóxicos para organismos que vão estar lá, vão ser necessários na lagoa facultativa, que são as algas que vão produzir oxigênio. Então, se eu tiver material tóxico para as algas, eu tenho que
deter esse material já na primeira lagoa. E aí, nestes casos, eu vou utilizar essas lagoas anaeróbicas. E assim, ó, esse material aqui não vai, como ele vai ficar retido na primeira lagoa, já posteriormente ele não vai impedir a passagem de luz e o crescimento de algas na lagoa facultativa, que é a lagoa que vem posterior à lagoa anaeróbica. Alguns modelos hidráulicos básicos, eu trouxe 2 para vocês aqui, tá? As lagoas anaeróbicas convencionais, onde o afluente entra aqui na porção superior da lagoa. Aqui a gente tem um depósito de lodo e no lado oposto da lagoa a gente tem o efluente saindo, certo? O efluente, o esgoto, né, após passar por esse primeiro processo de tratamento. E a gente tem também as lagoas anaeróbicas de alta taxa, onde a gente tem o efluente entrando, ó, lá por baixo. Olha só como o cano tá vindo aqui, ó. E aí o efluente entra lá, o afluente, né, entra lá por baixo e já tem uma interação com esse lodo e assim já vai sendo tratado. Por isso é que ela é chamada de lagoa de construção e operação. Então, como que essas lagoas elas são construídas? Olha aquela entrada lá que eu mostrei para vocês. Está aqui, ó. O efluente ele entra por cima na lagoa, tá? E aí essa lagoa anaeróbica ela vai ter, obviamente, como já foi falado anteriormente, ela vai ter uma camada, tá? Um plástico, uma lona, um geotêxtil, uma manta, que possibilite a impermeabilização desse platô aqui, desse talude, tá? Então, o que entra de efluente aqui permanece neste local, e assim impede a percolação e até a contaminação de lençóis freáticos, tá? Que possa acontecer. Ou então, coloca-se concreto mesmo, tá? Material concreto, brita e argamassa, certo? E aqui é o caso da lagoa de alta taxa, o efluente vai entrando lá por baixo, certo? E aqui a lagoa já em operação. Ainda com relação à operação da lagoa, eu coloquei alguns detalhes que podem acontecer. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó, pode acumular escuma na superfície, tá? Esse acúmulo de escuma na superfície é natural, tá? É normal. E ele vai justamente, ó, garantir a anaerobiose, essa ausência de oxigênio. E assim, dessa forma, pessoal, é normal, como eu já tinha comentado com vocês, e é necessário que a gente, não é necessário, na verdade, remover, tá? Então, a gente tem que deixar essa escuma aqui por cima. A menos que ela comece a produzir odor, tá? Um cheiro ruim, e proliferar vetores de doenças, como alguns mosquitos que podem se concentrar nesse local aqui, se aproveitando da alta quantidade de matéria orgânica que tem nesse local, certo? E aí, ainda tem outro detalhe. Esse odor, ele é proveniente principalmente pela redução de sulfato, tá? Em materiais como, por exemplo, o gás sulfídrico, que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Aquele biogás produzido lá, o dióxido de carbono, o metano, também pode ser produzido gás sulfídrico. Produzindo esse gás sulfídrico, a gente vai ter a liberação de maus odores, tá? O gás sulfídrico é um gás que ele, por conter enxofre, a gente vai ter, ele tem um cheiro bem característico de enxofre, tá? E aí, essa produção ela é feita principalmente pelo desulfovibril, tá? É um vibriéria que está presente lá, certo? É normal de acontecer essa redução em sulfato, entretanto, se acontecer em grande escala, vai ter uma maior produção de enxofre, maior produção de gás sulfídrico. Aí é necessário a gente avaliar, ó, o nível de enxofre na água de abastecimento, porque se a gente for verificar a composição normal de um efluente doméstico, o que a gente vai ter? Nitrogênio, vai ter, proveniente das excretas, né, vai ter matéria orgânica e vai ter alguns sólidos dissolvidos, mas não é para a gente ter enxofre. Se tiver enxofre lá, né, no caso sulfato, significa que na água de abastecimento a gente tem uma quantidade significativa de sulfato, certo? Ou então que o esgoto não está com características de efluente doméstico, certo? É bom a gente ponderar dessa forma.
E aqui, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu coloquei alguns critérios de dimensionamento, isso que na verdade é antecipando, tá? Porque vai chegar um momento em que a gente vai dimensionar todo esse sistema de lagoas, mas para vocês já ficarem cientes de como isso funciona para a lagoa anaeróbica, a gente tem alguns valores determinados a partir de observações experimentais. Vai variar também em função do tipo de efluente a ser tratado, as características desse efluente, tá? E as condições ambientais locais. Qual que é a temperatura média, a temperatura no mês mais frio, justamente por causa dessa taxa de metabolismo dos micro-organismos. E aí a gente vai ter um dado aqui, ó, que é justamente a taxa de aplicação volumétrica de carga orgânica, que é justamente a redução de DBO que essa lagoa consegue ter eficiência, que ela consegue exercer, tá? E o tempo de detenção hidráulica, que é calculado em dias. A partir daí, a gente vai ter a informação do volume útil dessa lagoa, que a gente vai precisar escavá-la, e a profundidade, evidentemente, como já falei para vocês, ela é bastante grande, ela é relativamente grande, tá? Em torno aí de 3 a 5 metros de profundidade, ok? Então, a gente encerra essa nossa aula por aqui, e como já comentei com vocês, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo via e-mail.